Olá, meus irmãos, graça e a paz, sejam muito bem-vindos a esse tempo de culto, esse momento de adoração. Vou te convidar a chamar todo mundo que está em casa, se reúna aí, vamos juntos celebrar a Deus, vamos juntos buscar a presença do Senhor, esse dia especial que o Senhor fez. Então se junta aí, chama todo mundo, compartilha o link aí para que mais pessoas possam se juntar a nós, vamos buscar a presença de Deus juntos. Quero começar esse tempo lendo o Salmo de número 4, verso 7, o verso 8, que diz assim, ó: Tu me deste alegria maior que daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Vou ler novamente. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Não há melhor lugar, não há nada que possa nos dar maior paz e segurança senão o próprio Deus da paz, o próprio Deus da segurança. Então nesse dia especial, quero te convidar a você descansar, colocar toda a sua segurança, fazer de Jesus a sua segurança. Então vamos adorar ao Senhor juntos, vamos exaltá-lo, dizendo que o seu amor não falha, Ele é a nossa segurança. Amém, amém. Cante comigo então, vamos adorar a Jesus juntos. Nada vai me separar, nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Sim, Senhor, Teu amor não falha, jamais falhou, jamais falhará. Nós cremos nisso, Jesus. Se o vento é forte, se o vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, nunca falhou, jamais falhará. Teu amor não falha, nunca falhou, jamais falhará. Teu amor não falha. Você crê nessa verdade? Que o amor do Senhor não falha, aconteça o que acontecer. Ele jamais nos deixou, jamais nos deixará. Essa é a promessa da sua palavra. Ela diz: Ele faz todas as coisas cooperarem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Fazes coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, nunca falhou, jamais falhará. Teu amor não falha, nunca falhou, jamais falhará. Teu amor não falha. Sim, Senhor, nós cremos nessa verdade, nós cremos nessa promessa. Teu amor é um fundamento infalível, teu amor é um fundamento que jamais falhará, jamais falhará. Enche o seu coração dessa verdade, enche o seu coração dessa certeza. Mesmo que o mundo inteiro se abale, mesmo que o mundo inteiro nos deixe em dúvida, Deus jamais falhará, Deus jamais nos deixará em dúvida. Ele permanece o mesmo, Ele permanece constante e inabalável. Vamos continuar exaltando a Deus, louvando, celebrando esse Deus que é maravilhoso, amém? Quero que você enche o seu coração dessa verdade. Então nós vamos dizer ainda: nada nos separará. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho
a sua mesa nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o Senhor pode devolver esperança e vida. Poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Esse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós somos ameaçados por tantas coisas. É muito fácil a vida se perder, a esperança se perder, a fé se perder. Então nesse momento eu quero te convidar, se você pode, onde você está, a dobrar os seus joelhos, mas levantar um clamor a Deus nessa hora agora por você, por sua família, pedindo a Deus para que Ele devolva a vida. Devolva a vida em forma de esperança, devolva a vida em forma de fé, devolva a vida crendo que Ele é poderoso, devolva a vida de consagração, devolva a vida de oração, devolva a vida de dedicação. Erga um clamor nessa hora e comece a clamar a Deus: Senhor, devolve a vida, devolve a tua vida à minha alma, devolve a tua vida ao meu coração. Devolve a tua vida à minha família. Devolve a tua vida, Senhor. Enche o meu coração da tua vida. Não quero viver uma vida que o mundo dá, uma vida vazia. Eu quero a tua vida em mim, Senhor. Comece a orar por isso. Comece a clamar para que o Senhor devolva a vida sobre a nação. Senhor, devolva a vida sobre o Brasil. Não uma vida de desespero, não uma vida de medo, mas uma vida de certeza fundamentada em Jesus. Vamos orar nessa hora, ergue o seu clamor e fale com Deus. Pai, nós clamamos, Senhor, clamamos como tua igreja, pedindo que o Senhor possa devolver a vida que enche, a vida que traz esperança, a vida que convence do pecado e que abandona o pecado, a vida, Senhor, que tem como Jesus como Senhor e Salvador, a vida que está submissa a Ti, Senhor, a vida que declara as Tuas promessas e vive baseado nas Tuas promessas, na Tua graça, Senhor. Nós queremos a Tua vida em nós, não queremos a vida do mundo, nós queremos a Tua vida em nós, Senhor. Devolve a Tua vida, Senhor. Devolve a Tua vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda assim, adoração, ainda assim, entrega. Eu quero te convidar nesse momento a você manifestar a sua generosidade a Deus. É o momento de você expressar a sua gratidão por meio das suas contribuições. Você pode agora contribuir por meio de uma transferência bancária, assim manifestando a sua generosidade. Nesse tempo difícil, é o tempo de nós manifestarmos que a nossa generosidade não depende das circunstâncias. A nossa generosidade depende do Deus generoso que nós servimos, que mesmo em meio a tempos difíceis, tem nos sustentado e tem cuidado de nós. Então nós vamos cantar uma canção que diz: Tu és soberano sobre a terra e sobre o céu. E crendo então nessa palavra, quero te convidar, te encorajar a você contribuir
Se você não tem habilidade com a questão de transferência bancária, você pode sinalizar aos pastores, aos presbíteros, o nosso tesoureiro está à disposição para poder ir até você, pegar a sua contribuição, de modo que a igreja, o reino continue avançando, continue fazendo trabalho para a glória de Deus, amém? Vamos orar por isso. Quero orar sobre as suas finanças, sobre a sua família, sobre o seu cuidado. Ore por isso, ore por seus vizinhos, ore pelo Brasil, pela economia. Ore agora nesse momento, colocando tudo isso diante de Deus. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor possa abençoar nossas casas, nosso celeiro, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar a economia do nosso país. Nós pedimos que o Senhor possa abençoar a economia do mundo. O Senhor nos sustente, ó Pai. Nós dependemos do Senhor, é o Senhor quem nos concede o pão de cada dia. Então nós queremos não confiar nas circunstâncias, mas nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nos ajude, nós oramos assim, ó Pai. Cada família em situação de medo, desespero, se há pessoas, ó Pai, que estão nos assistindo nesse momento, que estão ameaçados em relação ao seu emprego, que até perderam o emprego, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua mão, estende a Tua graça, o Teu poder, realiza, ó Pai amado, aquilo que eles necessitam, vá de encontro, sustentando, abençoando, ó Pai, de maneira abundante, de maneira torrencial, e surpreenda a expectativa dos Teus filhos, ó Pai. Nós clamamos pela Tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar? Sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Ele se importa. Tu te importas comigo também. Esse amor, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, apesar
dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo, oh, oh, tu és tremendo. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é soberano, o Senhor é tremendo. Nós não queremos que as circunstâncias nos roubem as verdades poderosas da Tua palavra em relação a quem Tu és, em relação ao Teu caráter, em relação, Pai amado, à Tua soberania. Nós queremos continuar confiando, nós queremos continuar crendo, nós queremos continuar esperando no Deus que é soberano, que mantém tudo em Suas mãos. Ó Pai, como alguém já disse, não há um único centímetro quadrado sequer onde Cristo, que é o Senhor, não diga é meu. Sim, Senhor, então nós vivemos no mundo que te pertence, vivemos no universo que te pertence, e se te pertence, o Senhor está cuidando dele, e se te pertence e nós estamos nele, nós também somos alvos do teu cuidado. E prova máxima disso, Senhor, é que o Senhor morreu na cruz por nós, ó Pai. Então nós podemos descansar, podemos nos deitar em paz, porque o Senhor é a nossa segurança. Nós te amamos, Jesus, nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus Cristo, e nós pedimos agora, fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra, que sejamos fortalecidos, edificados e transformados para a tua honra e para a tua glória. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Nosso pastor Marcos irá ministrar uma palavra, sei que será poderosa da parte de Deus no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o culto online. Você poderá indicar para que colegas, amigos, parentes acompanhem pelo nosso canal do YouTube hoje o reprise desses momentos de adoração a Deus. Apesar da frieza de uma transmissão online, eu espero que tudo o que está acontecendo aqui esteja, em primeiro lugar, tocando os céus. Deus esteja recebendo o nosso culto em forma de adoração. E que Deus também nos abençoe, trazendo a unção da sua palavra. Que Deus toque aí no seu coração, no seu lar, onde você estiver. Da mesma forma com que nós que estamos aqui em 3 pessoas, 4 pessoas, trabalhando para que este culto chegue até você. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, no livro de Marcos, evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35, indo até o 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35. E o evangelho de Marcos foi escrito como o primeiro material de evangelização e discipulado, editado pelas igrejas, pelo próprio evangelista João Marcos, e as igrejas primitivas usavam como sendo o seu referencial. Portanto, este livro tem lições preciosas para a nossa vida a respeito dos feitos de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a seguir. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já
estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é bom sempre. Deus é bom sempre. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Às vezes nós não conseguimos ver o Deus bom enquanto nós estamos enfrentando as dificuldades da vida, as tempestades da vida. Isso me faz lembrar de uma história que talvez você já tenha ouvido, porque já a contei algumas vezes no culto, a respeito de um rei que gostava muito de caçar, e ele tinha um súdito. O súdito também o acompanhava em todas as caçadas. Um dia na floresta, por um acidente, o rei atirou e perdeu um dedo. Seu súdito sempre dizia, em tudo que acontecia, ele dizia: Deus é bom, Deus é bom. E o rei sempre retrucava ranzinza, não crendo em Deus e na bondade de Deus. Porém, quando aconteceu aquele acidente, naquele dia na floresta, de imediato o súdito socorreu o seu rei e disse logo: Deus é bom. O rei estava furioso e disse: Como você me fala que Deus é bom se eu acabei de sofrer um acidente e perder um dedo? E colocou o súdito na cadeia. O súdito foi para a cadeia, a prisão. O rei se recuperou, dali a algum tempo voltou a caçar. Um dia, caçando na floresta, o rei se depara com uma tribo de antropófagos, uma tribo de canibais, e quando eles prendem o rei e já vão colocando no caldeirão, acendendo o caldeirão para cozi-lo, comê-lo, de repente alguém olha e diz: está faltando um dedo na mão deste homem. Temos que liberá-lo, porque pela nossa tradição só podemos nos alimentar de quem não tem defeito nenhum no seu corpo. Aí liberaram o rei e ele lembrou imediatamente do que o seu súdito havia falado algum tempo atrás: Deus é bom. E ele correu para a cadeia, para a prisão e disse ao súdito: olha, me perdoe, realmente Deus foi bom, porque eu poderia ter todos os dedos da mão e ter perdido a vida. Se não fosse a ausência de um dedo na mão, eu estaria agora sem vida. Deus realmente foi bom. Mas me diz uma coisa: como Deus foi bom comigo e não foi com você? E aí o súdito disse para ele: bom, aí está, majestade. A questão é a seguinte: se você estivesse com todos os dedos, vossa majestade estivesse com todos os dedos, estaria caçando e eu estaria caçando com o senhor. E aí nós dois viraríamos comida de canibais. Ou então poderia acontecer que você aceitasse que Deus era bom naquele primeiro momento e eu não estivesse na prisão. E nós dois estaríamos caçando e vossa majestade sem um dedo. Quem viraria comida de canibais seria eu. Então, de qualquer forma, Deus é bom. Não esqueça isso. De qualquer forma, Deus é bom. Em qualquer circunstância, Deus é bom. Deus continua sendo bom. Vamos extrair algumas lições deste texto que nós lemos. Pois bem, encontramos aqui o texto muito conhecido, que talvez qualquer criança da escola dominical já o saiba: Jesus acalmando a tempestade. E esse texto nos traz algumas constatações.
primeira delas é que as tempestades da vida trazem crises. Por exemplo, aqui nós encontramos a crise do inesperado. Os discípulos estão passando para o outro lado do mar da Galileia. Os discípulos estão indo para outra banda. E de repente, nesta ida, aparece a tempestade, do nada. William Barclay, que é comentarista bíblico, diz que o mar da Galileia é famoso por suas tempestades repentinas. Então aparece aqui a crise do inesperado. O mar, na verdade, não é um oceano, é um lago de 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, e por um lado existem muitos montes. O vento sopra e os vãos entre os montes fazem um direcionamento do vento muito forte, de forma a encrespar as ondas do mar. E isso acontece de repente, acontece do nada. A pessoa está no seu barco e dali a pouco vem a tempestade. Assim são as tempestades da vida. Não avisam quando vão chegar. A crise no casamento não avisa quando vai chegar, mas de repente chega, está lá. O acidente automobilístico não avisa. Alguém sai de casa e quando vê a vida está transformada de um momento para o outro. O diagnóstico médico transforma a vida de muitas pessoas. No momento até estar ali assentado à frente, é uma vida. Depois é uma crise, a crise do inesperado. Mas também, nesse texto nós encontramos aqui os discípulos frente à crise do caos eminente. Mateus, falando do mesmo episódio, escreve que o barco foi varrido pelas ondas. Marcos escreve dizendo que as ondas os arrebatavam as ondas se arremessavam contra o mar. A crise do perigo. Também as tempestades trazem a crise do inadministrável, quando é impossível administrar uma situação. As tempestades são maiores que a força dos discípulos. Os discípulos conheciam o mar da Galileia, eles eram pescadores experientes, conheciam cada momento daquele mar, cada circunstância, e provavelmente já tinham passado por outras tempestades, mas nesta especificamente eles estão desesperados, dizendo: nós vamos perecer, nós vamos morrer, o barco não vai suportar. Mas a outra constatação que encontramos nesse texto da palavra de Deus é que as tempestades da vida trazem conflitos interiores. Não só as crises, mas conflitos interiores muito maiores do que a crise do momento. E o texto apresenta essas tensões que eles sofreram. Primeiro conflito, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Veja no versículo 35, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Portanto, os discípulos entraram no barco por ordem do Senhor. Jesus dizendo: vamos para o barco e vamos passar para outra margem do lago. Estavam onde Jesus mandou estar, no barco, fazendo o que Jesus mandou fazer, no barco, remando, passando para o outro lado. No entanto, vem a tempestade e o inesperado. Se você se lembrar, Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus. Mas os discípulos aqui estão obedecendo Cristo e estão numa tempestade. Então é possível que a sua obediência desencadeie tempestades na vida. É possível que a sua integridade incomode alguém e isso gere tempestade. É possível que a sua fé incomode seus parentes e isso gere tempestades. É possível que as suas convicções, jovem, incomodem professores e alunos na universidade, mas são as tempestades da vida que vêm independente da questão da sua obediência a Deus.
O segundo conflito é como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Versículos 35 e 36 diz que Jesus estava com eles, estava no barco, ia com eles. O fato de Jesus estar conosco não nos livra de certas tempestades, de passarmos por elas. O fato de Jesus estar conosco não nos livra de algumas turbulências da vida. Ser cristão não é viver fechado numa redoma de vidro, numa estufa espiritual, com todas as proteções, de forma que você possa imaginar que já está no céu. O céu não é aqui. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Deus está comigo, por que a dor? Alguns perguntam. Outros perguntam se Deus está comigo, por que do desemprego? Outros talvez perguntam se Jesus está comigo, por que da tragédia? Quando eu era pequeno, na escola dominical, nós cantávamos um pequeno cântico com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal. E hoje, na idade adulta, a gente questiona isso. Por vezes Jesus está no barco, mas tem tempestade também, né? O cântico não é tão verdadeiro assim. Enfrentamos as tempestades da vida. Como eu gostaria de poder dizer para você que quem segue a Jesus não tem conflitos, não tem oposições, não passa por crises e não passa por tempestades. Mas isso não é uma realidade. E há até quem tenta relacionar a existência de Deus com o sofrimento humano e fazer esta ponte. Ora, se existe o sofrimento humano, então não existe Deus. Foi assim com Epícoro, que foi um filósofo de 3 séculos antes de Cristo. E muitos conhecem o que a gente chama de paradoxo de Epícoro, quando ele escreve o seguinte texto, muito desafiador, mas também de uma certa forma incoerente com o final do seu pensamento. Ele diz: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer e nem pode, ou quer e pode. E ele diz: se quer e não pode, é impotente, o que é impossível a Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que do mesmo modo é contrário a Deus. Se não quer nem pode, é invejoso e impotente, portanto nem sequer é Deus. Se pode e quer, que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém então a existência dos males? Então a pergunta é: por que Deus não acaba com o mal de uma vez e não transforma este mundo num céu de uma vez? Todas as vezes que nós tentamos entender Deus a partir do sofrimento humano, nós entramos em colapso, entramos em conflito. E talvez esse conflito seja o conflito dos discípulos neste momento de tempestade. O que nós podemos dizer é apenas isso, que os sofrimentos e as dores são inerentes do tempo em que vivemos, do mundo em que vivemos, do século em que vivemos, do tempo, das condições de saúde em que vivemos, mas a nossa esperança está em um dia chegarmos ao céu, ao lugar que Deus tem preparado para nós, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem enfermidades, nem males, nem coronavírus. Terceiro conflito: como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Outra coisa que incomodou os discípulos era Jesus estar presente no barco e a tempestade acontecer. Mas pior ainda, ele estar presente e no meio da tempestade estar dormindo. Versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O maior drama para os discípulos não é talvez a tempestade, mas o sono de Jesus. Às vezes nós temos a sensação
que estamos passando pelas tempestades da vida, remando o nosso barco, e Jesus está dormindo. É a sensação que eles tiveram. Apesar do Salmo 121 dizer que Deus não dormita nem dorme, não dorme nem cochila o guarda de Israel. É uma linguagem poética mais verdadeira. Deus está atento, Ele está velando por nós, está velando pelas promessas. Mas esse era um dilema na vida dos discípulos. E nós começamos a entender o desfecho desse texto na terceira constatação, que as tempestades da vida trazem perguntas. A Bíblia Sagrada contém 3.294 perguntas. Todas elas trazem ensinamentos profundos, questionamentos profundos, conclusões surpreendentes. E aqui estão, nesse texto, apenas nesses versículos, 3 destas perguntas. A primeira delas foi a dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasce do ventre de um grande conflito interior. Os discípulos estavam frente aos contornos da morte. No momento do caos vem um protesto em forma de pergunta. O Senhor não vai fazer nada, apenas dorme. E dorme na popa, isto é, no lugar onde as ondas estão rebentando, na parte onde existe mais barulho das águas. E mesmo assim continua dormindo. O Senhor não vai acordar, o Senhor não vai acudir. Quando Jesus não nos socorre no tempo em que precisamos de socorro, talvez a gente não pergunte isso, até por uma questão de reverência ao Senhor. O Senhor está dormindo? Não, mas no interior do coração, no profundo da alma, parece que é esta a pergunta que fazemos. Foi esta pergunta que Castro Alves, poeta dos escravos, fez ao saber de tanto sofrimento dos navios que traziam os escravos para o Brasil. E num momento na sua poesia, ele diz: ó Deus dos desgraçados, onde estás que não respondes? Parece que isso é que os discípulos estão perguntando neste momento. É a pergunta que talvez você já tenha feito a Jesus. Será que o Senhor não está vendo? Mestre, não te importa que pereçamos? Uma segunda pergunta que se levanta neste momento, e esta é feita por Jesus. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? No versículo 40, Jesus acorda no meio da tempestade e se levanta, e ele não responde o que os discípulos estão perguntando. Ele não dá nenhuma resposta a respeito do seu sono ou da sua presença. Ele apenas apela para a coragem dos discípulos. Quando perguntamos, mestre, não te importa que pereçamos? Devemos estar preparados para ouvir a resposta de Jesus. Por que não tendes fé? E esta palavra tímidos, no grego é deiloi, que significa covarde. E o oposto da bravura é a covardia. É algo que te força a não tentar uma resposta no momento de crise, a não lutar, a simplesmente retroceder ou arrumar uma desculpa para retroceder, deixar de fazer algo, desistir de fazer algo, abandonar por causa do medo. Tudo isso pode ser definido como covardia. E é esta palavra que Jesus usa, se formos traduzir do grego original. Jesus chama os discípulos, em outras palavras, de covardes. Os covardes são aqueles que morrem várias vezes a sua morte, enquanto que o corajoso vai experimentar uma morte só na vida e vai ter vivido uma vida de coragem, ousadia e intrepidez. Alguém disse também que o covarde é aquele que, em todas as situações, pensa com as pernas, com a rapidez de fugir.
E ele usa esse termo por 3 razões. Primeiro, é que a covardia nos faz esquecer dos propósitos de Jesus. Se você ver, este texto começa no versículo 35, com Jesus estabelecendo um propósito. E ele diz, vamos para a outra margem. Jesus está dizendo, nós vamos entrar no barco e vamos chegar do outro lado do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. O destino estava traçado. Portanto, independente da tempestade, a presença de Jesus, aliás, o propósito de Jesus, estava definido. Mas a tempestade fez com que eles esquecessem, no meio do caminho, o propósito de Jesus, o alvo de Jesus. O que Jesus havia estabelecido, nós vamos para o outro lado. A covardia nos faz esquecer das promessas de Jesus. Não esqueça, você tem promessas de Jesus para a sua vida. Você tem propósitos eternos para a sua vida. Não esqueça isso. Isso é o mais importante. Segunda razão é que a covardia nos faz esquecer da presença de Jesus. E no versículo 36, Jesus dorme e eles esquecem num primeiro momento que Jesus está ali. A presença de Jesus nas tempestades é a nossa âncora. O Criador do vento está conosco. O Criador do mar está conosco. O Criador da tempestade também está conosco, o Senhor Jesus. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo que a tempestade está fora do barco, o seu coração precisa estar aquietado na presença do Senhor. Terceira razão, a covardia nos faz perder a paz de Jesus. Versículo 39, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não importa que pereçamos. É uma pergunta de desespero. Jesus dormia em paz na popa do barco. Se Jesus dormia tranquilo, estilo mineirinho, todas as coisas estão ruins ao redor, tempestade ali, mas ele está tranquilo, com seu coração aquietado, os discípulos poderiam olhar e pensar, se Jesus está em paz, e ele que é o Senhor de todas as coisas está em paz, então eu devo ficar em paz. A sua paz podia e devia ser também a paz dos discípulos, mas não eram, porque os discípulos estavam tomados naquele momento de medo. Não sei onde vai dar, mas Jesus está comigo. Isso é que eles deviam estar pensando. Por essas razões é que Jesus pergunta, por que sois tímidos? A terceira pergunta, e esta pergunta é a que fecha a questão. É dos discípulos agora perguntando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 41. Esta pergunta reflete uma verdade profunda. Nós só reconhecemos a divindade de Cristo depois que a tempestade passa. E não deveria ser assim. Nós deveríamos reconhecer Cristo como Senhor, Cristo como detentor de toda a soberania, de todo o poder, mesmo no meio da tempestade. Mas agora sim, eles reconhecem em forma de pergunta, mas como já se fosse uma exclamação, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A nossa extremidade de luta é a oportunidade de Deus agir e mostrar a sua glória. Ali Jesus mostra a sua glória aos discípulos. Ali Jesus mostra a sua divindade aos discípulos. Ali Jesus mostra o seu poder sobre a natureza. A falência de nossas possibilidades, na verdade, não é nada diante de Deus. Ele que pode em qualquer momento reverter as tempestades da vida. Quando os ventos obedecem o mar,
a tempestade obedecem a Cristo, a tempestade passa. Quando os ventos obedecem à voz de Jesus, a tempestade se vai. Quando os ventos obedecem à voz de Jesus, os propósitos de Jesus se concretizam e nós chegamos do outro lado do mar de Tiberíades, apesar da tempestade no meio dele. As grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. Na Marinha Inglesa do século XVIII só era promovido a almirante sênior quem já tinha passado por uma tempestade branca. A tempestade branca é considerada pelos marinheiros como a pior tempestade. É aquela que se prolonga por dias, talvez. Na escola de Deus, da mesma forma, passamos pelas tempestades, mas saímos mais fortes e experientes do outro lado. Eu tenho costumado dizer que depois de nós passarmos por esta quarentena, por esses momentos difíceis, em que choramos, em que nos preocupamos, nós podemos sair do outro lado com uma fé mais viva em Cristo. Alguém me disse, nesses dias a igreja vai mudar, e mudar para melhor. Depois desses dias nós vamos valorizar mais a comunhão, nós vamos valorizar mais a adoração, nós vamos valorizar mais as reuniões de oração. E eu espero que esse momento seja um momento de Jesus soprar na sua igreja com um grande avivamento espiritual. Eu gostaria de dizer a você neste dia, nesta manhã, de que Jesus está preparando nossos corações, apesar da tempestade. Jesus está preparando nossos corações, usando também as tempestades da vida como instrumentos para a sua glória. Vamos orar neste momento, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. E eu gostaria que, se você puder, não sei se como você está na sua casa, se você pode, faça isso agora, ajoelhe, se não pode, curve a sua cabeça, vamos ter esse momento de oração. Senhor Deus, nós reconhecemos as nossas impossibilidades diante das tempestades da vida, reconhecemos, ó Deus, que diante daquilo que se levanta contra o mundo nesses dias, nós somos incapazes, mas reconhecemos que o Senhor é capaz. E todos os propósitos se cumprem em Ti, através de Ti. Reconhecemos, ó Deus, a nossa debilidade, os nossos pecados e fraquezas, mas reconhecemos o Teu senhorio, a Tua grandeza, o Teu poder. Nada foge ao Teu controle. Quem é este que até o mar obedece, até os ventos lhe obedecem? Ó Jesus, nós reconhecemos Tu és Senhor sobre os mares da vida. Tu és o Senhor sobre as tempestades da vida. E nós oramos, Senhor, colocando as tempestades da saúde na Tua presença. O mundo se amedronta e não é para menos. Mas, Senhor, nós sabemos em quem temos crido. Dizemos como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, nós sabemos em quem temos crido. É o Senhor. Do Senhor vêm todas as coisas. Em Ti subsistem todas as coisas. Nada foge ao Teu controle. Nossas vidas não fogem ao Teu controle. Elas Te pertencem. A igreja Te pertence. Cada família que está aí acompanhando pelo Facebook ou depois pelo reprise no YouTube, Te pertence. Cada família, cada filho. Senhor, cada célula do nosso corpo e dos nossos pulmões Te pertencem. Cada uma delas. E nós queremos dizer, Senhor, Tu és aquele que acalma a tempestade. Os ventos Te obedecem. A natureza Te obedece. Nada foge ao Teu controle, Senhor. Aleluia, amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar mais uma canção? Fique aí no seu lar, acompanhe agora. Se você pode ficar em pé, pode fazê-lo.
mas vamos cantar, vamos abrir agora os nossos pulmões e as nossas cordas vocais para mais uma vez louvarmos a Deus. Vamos declarar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança, amém? Vamos cantar isso. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Por isso nós cantamos, Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós cremos, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Ele está vivo, porque Ele vive é que nós celebramos, nós o adoramos. Aleluia. Amém. Alguns avisos importantes aqui para você.
Anote aí, se bem que eles vão chegando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Primeiro, se tem membros da igreja que não estão nos grupos do WhatsApp, avise, coloque, peça, entre em contato comigo ou com o pastor Isaac, de forma que você seja incluído nos grupos, ou alguém aí que é frequentador da igreja, assíduo, mas que sejam incluídos nos grupos de WhatsApp. Pois bem, outro aviso sobre a contribuição, pastor Isaac já falou agora há pouco, mas agora nós estamos de um jeito diferente, contribuindo com o Senhor, mas isso não muda a nossa consagração ao Senhor daquilo que Deus nos dá, em forma de dízimos, de ofertas missionárias. Mesmo porque nós continuamos o nosso cristianismo, nossas responsabilidades de oração, de vida com Deus, de testemunho cristão e também de contribuição, mesmo estando no isolamento social, enquanto não teremos os cultos presenciais. Nesse momento, a igreja continua também com seus compromissos com o campo missionário e fazendo os envios aos missionários. Continuamos com os aluguéis das congregações, com os trabalhos diversos, com as cestas básicas, aqueles mais carentes, com as contas normais. Então, da mesma forma, por uma transferência bancária ou por um depósito, ou, se não for possível, avise o tesoureiro, alguém do conselho da igreja passa e busca em forma de consagração a Deus e ao reino de Deus. Nós continuamos contribuindo para que a obra do Senhor não pare. Pois bem, nós estamos também numa campanha para conseguirmos 1000 assinantes, integrantes, inscritos no canal de YouTube da igreja. Por quê? Porque aí facilitam-se as transmissões, existem algumas normas na empresa do YouTube, de forma que a instituição que tiver 1000 inscritos vai ter algumas facilitações para produzir as lives. Então, não esqueça, ajude, peça para que amigos, vizinhos, pessoas de outras igrejas, nos seus grupos, nos seus contatos, façam a sua inscrição no nosso canal de YouTube, de forma que a igreja toda seja beneficiada com isso e também mais pessoas, naturalmente, venham assistir, acompanhar as pregações da palavra de Deus. Também, quarta-feira próxima agora, nós teremos o culto infantil online às 19h30 e depois o culto de oração às 20 horas, também online. Acesse dessa forma. Hoje à noite, o reprise deste culto, então, se alguém não assistiu, manda o contato. Vai ser pelo YouTube, pelo canal do YouTube, mas também o culto infantil hoje às 18h30 e às 19 horas, nós temos o culto sendo retransmitido, reprise deste culto, desses momentos maravilhosos aqui na presença de Deus. E agora um aviso que é muito importante para todos nós da terceira IPI. Nós temos a decisão no momento, movida por cuidado, por segurança da comunidade, de não termos os cultos presenciais. Observamos todas as discussões do poder público, todas as discussões a respeito entre governo federal, governo estadual, os poderes, as pressões e tudo mais que tem havido neste momento. Eu creio que é um momento de consternação, não é um momento para nós entrarmos em embates, mas é um momento de nos cuidarmos. Então, enquanto não temos nenhuma resposta definitiva, segura, escute isso, uma resposta segura, que com ela nós possamos dizer, estamos seguros na saúde, estamos com normas claras para o isolamento, para exceções, etc. Enquanto isso não estiver muito claro, nós continuamos então transmitindo os cultos online. Mas queremos que a igreja participe, mande o seu contato, diga que assistiu, faça uma foto da família assistindo e mande para mim ou para o pastor Isaac,
ou para o Azarias, de forma que vá aos grupos, dizendo: nossa família acompanhou a ministração, nossa família orou junto, nossa família leu a Bíblia junto nesta manhã. Faça isso. Que Deus abençoe você. Vamos orar agora. Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, colocando a nossa nação na Tua presença, o Brasil, que neste momento muito precisa do Senhor. Precisamos de respostas do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a saúde, para a proteção, para as finanças, para a economia do país. E oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Olha com o Teu olhar de graça sobre cada brasileiro, com Teu olhar de misericórdia sobre todos nós, também sobre o mundo, sobre outros tantos países que sofrem neste momento. Ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos e na Tua presença. Nos unimos a tantos outros que já têm orado e clamado a Ti. Colocamos diante de Ti a terceira IPI, orando, pedindo ao Senhor que nesses momentos o Senhor mantenha a igreja unida de coração, unida em comunhão espiritual, unida de propósito. Que assim seja, ó Deus. E também, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, protege-nos, protege a saúde, protege os irmãos, cada lar, cada família. Senhor, entra com a Tua provisão e nós pedimos, cuida de cada detalhe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Agora, daqui a pouco à tarde, nós temos o reprise do culto, o culto infantil às 18h30, o culto online. E esteja a postos aí, à tarde vai ser com o YouTube, mas assista ou leve outras pessoas a assistir. Deus abençoe você, fique com Deus, um bom domingo.